Muito boa noite, irmão e irmã. Estamos no primeiro domingo após Pentecostes, que também significa domingo da Trindade. E a palavra que nos norteia nessa semana encontramos no profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Os serafins diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A sua gloriosa presença enche o mundo inteiro. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia, noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador. Consagra todos nesse dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Vem, ó Santo Espírito de amor, vida em abundância, chama flamejante. Vem, traz-nos o êxtase da tua presença, inunda-nos com o fogo do teu amor. Espírito de paz e harmonia, estrela da manhã, vem cura-nos com a plenitude da tua misericórdia e transforma-nos segundo os teus desígnios de amor, hoje e sempre. Confessemos diante de Deus os nossos erros e pecados. Oremos. Amado Deus, nós chegamos na tua presença e confessamos os nossos pecados. Deus, em tua graça, colocamos nossas vidas. Espírito de amor, liberta-nos do ódio e da violência. Socorre-nos de nós mesmos. Protege-nos das noites sem estrelas. Cura-nos da opressão. Afasta-nos do medo e da covardia. Acorda-nos e faz-nos profetas do teu reino, que é feito de amor, bondade, solidariedade, acolhimento e compaixão. Restaura-nos na vida, na prática, na alma. Amado Deus, pedimos perdão pelos pecados que cometemos em nossas palavras, pensamentos e ações. Mas também confessamos o pecado que cometemos em nossas omissões. Ó Deus amado, olha para nós com a tua graça e com a misericórdia que o teu Santo Espírito nos dá. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Assim pedimos o perdão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina, Deus eterno, hoje e sempre. Amém. Como palavra de absolvição, encontramos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Assim, perdoados são os nossos pecados, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O poder de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Anunciem a glória de Deus. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos.
Os montes Líbanos ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam, glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa, que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito Santo é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer,
e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito Santo. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Acabamos de ouvir uma leitura do livro de Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8, que fala da Trindade. Trindade, ação e presença de Deus que nos chama e que nos envia. Hoje é domingo da cristandade que celebra a Trindade e por isso eu te mostro essa primeira figura. Ouvimos no texto de Isaías que ele relata uma visão, chamada também de teofonia, ou de Deus. O homem Isaías vê o trono de Deus junto com a presença de anjos chamados de serafins. Esses anjos são seres alados com corpo de serpente e cabeça humana. Dá para imaginar? Veja a figura número 2. Diz a Bíblia que eles têm 3 pares de asas, um par para voar, um par para cobrir o rosto da presença de Deus e um último par para esconder a sua genitália. Aqui eufemisticamente também chamada de pés. O termo serafim vem do hebraico e quer significar queimar, o que pode indicar uma relação com as serpentes abrasadoras no deserto, encontrados lá no livro de Números, capítulo 21. Talvez aqui esteja uma antecipação da purificação de Isaías, cujos lábios são tocados por uma brasa tirada do trono de Deus. Esses seres celestiais parecem fazer parte da corte celestial de Deus, Yahvé. Interessante perceber que Isaías não suporta ver este quadro e se manifesta com certo temor e medo, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Você pode imaginar essa cena, essa situação? Isaías se percebe pecador e indigno de estar na presença de Deus. Ele percebe a sua natureza pecadora, ou seja, uma natureza distanciada da presença do Criador. Por isso não suporta ver a cena. Ou seja, Isaías não tem argumentos para revidar o que ele está vendo. Ele não se justifica, ele não mostra piedade, ele não se expressa como sendo uma pessoa do bem, ele não conta para Deus e os anjos as coisas boas que ele tem feito, ele não argumenta, simplesmente reconhece-se na sua condição de pecador. Isaías teme pela sua própria morte. O que acontece quando estamos diante da possibilidade da morte? Você já pensou sobre isso? Eu já. Pensamos no que poderíamos ter feito, pensamos nas pessoas que poderíamos ter visto, amado, pensamos nas coisas que poderíamos ter realizado,
Pensamos nos males que causamos às pessoas, nas brigas que tivemos na família, entre irmãos, devido aos nossos posicionamentos, conceitos ou preconceitos. Culpa, culpa, culpa. Ai de mim. O curioso é que aqui não parece ser o pecado de Isaías o problema, mas sim dele perceber a santidade de Deus, que é aterrorizadora, vamos dizer assim, esmagadora da sua consciência e na sua autopiedade. Nada adianta, nenhum argumento é suficiente para aplacar esta santidade de Deus. Veja, nem os anjos ousam olhar para Deus. Não há escapatória alguma. Porém, ali mesmo no texto, mostra-se uma possibilidade. E ela não vem de nós, ela vem de uma ação que se inicia no próprio Deus. Veja os versículos 6 a 8. Há um processo aqui que nós chamaríamos de purificação. Um dos anjos com uma tenaz, ou seja, uma pinça, toma uma brasa viva do altar de Deus e voa em direção a Isaías. Toca-lhe os lábios com ela, ou seja, queima. Ele anuncia que o seu pecado foi retirado. Mas esse processo de retirar o pecado de Isaías se deu pela dor. Tocou onde o pecado lhe abundava, nos lábios, e cauterizou, literalmente aniquilando o pecado de Isaías. Imagine Deus cauterizando ali onde você peca mais. A purificação se deu por meio do fogo, e é por meio do fogo que se purifica metal. É com o fogo que se derrete a pedra de ouro e a purifica. Essa ideia de purificação sempre fez parte de diversos grupos religiosos e até faz parte da nossa saúde. Nós não estamos agindo assim, todo momento lavando as nossas mãos ou passando álcool em gel, nos purificando. Hoje dizemos que essa purificação se dá por meio da água, que vai nos remeter à prática do Novo Testamento no batismo, como ato de purificação. Como diz o apóstolo Paulo, no lavar regenerador e santificador. Purificado, agora Isaías pode estar de pé diante de Deus e participar daquela roda de conversa ou do conselho da corte. Nada o impede de estar ali diante do altar de Deus. Ele é um homem livre do pecado, livre do medo, livre da condenação, livre da morte, livre da separação de Deus. Mas o que Isaías ouve não é nenhuma revelação milagrosa, não é nenhuma profecia, não é nenhuma manifestação extraordinária. Isaías ouve um lamento de Deus. Como se Deus esperasse algo das pessoas. Há uma necessidade que precisa ser sanada. Deus está então perguntando: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele pergunta. Quantas vezes ouvimos nós que somos como uma carta de Deus para as pessoas lerem? Nós somos testemunhas vivas que as pessoas compreendem? Sim, eu e você somos instrumentos de Deus para agir no mundo. Isaías então diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disposta a ser enviado ou enviada por Deus a este mundo para ser sal e luz? Eu pessoalmente estou convencido cada vez mais que o termo crente ou evangélico mais atrapalha do que ajuda neste mundo. Em alguns casos tenho até vergonha de usar esse termo evangélico. Gosto sempre de lembrar que Jesus não era cristão. Isso me ajuda a entender certos devaneios e deslizes que nós, cristãos e cristãs, cometemos como tais que somos.
Jesus era verdadeiro homem e Deus, judeu e proclamador do reino de Deus. E isso muitas vezes tem me consolado. Isaías se colocou à disposição para ir e servir. Há uma consciência da necessidade e com clareza e prontidão, o profeta se coloca então à disposição. Quantas pessoas são chamadas hoje para servir a este Deus? Todos nós. Todos nós somos chamados e chamadas por meio do nosso batismo, ato purificador e comprometedor. O batismo nos compromete a vivenciar o Evangelho de Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou triunidade celestial. Ao lermos o Credo Apostólico, lembramos o que ele fez, vindo ao mundo como Filho de Deus, padecendo diante da humanidade, em obediência a Deus, também morrendo, para no terceiro dia ressuscitar e estar ao lado de Deus. Hoje, estamos rodeados pela ação da terceira pessoa desta triunidade, que é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita no crente, que transforma as nossas vidas, a fim de que frutifiquemos, que nos chama, nos comissiona para servir, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, que nos dá dons, que nos anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enchendo-nos de paz, de amor e de alegria, como cantamos no hino. Não são três pessoas, não são três deuses, mas um único Deus que se expressa de três formas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Em alemão tem uma palavra muito interessante a esse respeito, e eu espero dizer essa palavra de forma correta. Dreieinigkeit. Mais ou menos isso. Depois eu posso até escrever essa palavra para vocês. 3 em 1. Alguém lembra disso? Olha a terceira figura. Um escritor argentino, um teólogo reformado, um pastor reformado, Geraldo Oberman, explica isso de um jeito bem bacana. E eu quero encerrar essa minha reflexão com esta explanação desse pastor. Afirmação da fé, trindade de amor. Afirmamos a nossa fé na trindade de amor que sustenta e que nutre a vida. Desde o primeiro gesto criador que deu forma ao mundo que habitamos e ao misterioso universo que desconhecemos. Trindade de amor que pensou a vida em termos de diversidade e de colorido, de harmonia e de interação, de mútua dependência e cuidado recíproco entre todas as formas de vida. Afirmamos a nossa fé na Trindade, de luz que caminha pelo mundo, tornando-nos parte da história humana, das histórias de mulheres e homens de todos os tempos, guiando sempre o seu povo a trilhar por caminhos que afirmem a vida, que respeitem os direitos e, sobretudo, das minorias sofridas. Trindade de luz, presente em cada ato de justiça, em todo gesto de misericórdia, em todo abraço que cura, em toda palavra evangélica que liberta. Afirmamos nossa fé na Trindade solidária, presente em cada lugar em que as pessoas se reúnem para ser comunidade, presencial ou virtual, para alimentar sua espiritualidade, para renovar seu compromisso com o projeto de Jesus, para animar-se na senda do serviço e no testemunho, para seguir construindo um mundo novo, uma humanidade reconciliada a partir da justiça e que leve todos à paz. Afirmamos nossa fé nessa trindade de amor, de luz e de solidariedade. O profeta Isaías experimentou a presença de Deus.
foi purificado e foi chamado, comissionado a servir. E nós? Que faremos com o chamado de Deus para as nossas vidas? Como agiremos? Como testemunharemos? Como enfrentaremos a santidade de Deus diante dos nossos tantos pecados? Hoje, ainda é tempo para nos deixarmos ser tocados pela brasa, purificados e atentos para ouvir o envio, o chamamento de Deus para ir ao encontro do outro e da outra. Estamos prontos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Queremos orar e interceder uns pelos outros. Querido e amado Deus, trazemos diante de Ti o que nos preocupa. Trazemos diante de Ti essa situação do qual nossa cidade agora precisa enfrentar novamente. É uma situação tão complexa, um fechamento, pessoas que precisam trabalhar e ao mesmo tempo pessoas que precisam se proteger em sua saúde. Dá sabedoria para todos aqueles que tomam as decisões, nas lideranças que exercem esse domínio sobre nós. Oramos também pela igreja para que ela saiba continuar a ser testemunha viva do Teu amor. Oramos pela nossa própria comunidade, para que ela também possa continuar se mantendo firme, mesmo com a não presença nos cultos. Queremos estar juntos e queremos manter a nossa unidade e o nosso comprometimento da fé. Obrigado pelas lideranças que têm se empenhado nisso. E obrigado por cada um e cada uma que tem compartilhado, que tem participado e que tem divulgado tudo aquilo que nós estamos fazendo. Sabemos que ainda é pouco, mas essa pouca palavra, chegando no coração, pode fazer uma tremenda transformação. Queremos orar em especial pelas pessoas doentes nessa semana. Ouvimos de pessoas que estão passando pelo Covid e eu quero lembrar aqui da Lilian, que é filha da Vivian. Quero lembrar da Luciana, filha da Edith e do Juraci. Orar pelo próprio Juraci, que tem, graças ao bondoso Deus, também tido uma melhora no seu estado de saúde. Oramos pelo José Carlos, que é esposo da Luciana, encontra-se agora hospitalizado porque conseguiu um leito onde ele pode ser cuidado e tratado. Oramos também pelo sobrinho da Clarice, que lá na Bahia ainda encontra-se com muitas debilidades devido ao Covid. Oramos também pelo Lucas, namorado da Alana, que também foi surpreendido com essa enfermidade. E tantos outros que já passaram e estão passando, como a Miriam, o Chico, e pedimos que Tu abençoes a recuperação desses nossos irmãos e irmãs. Em especial, oramos pelo seu Dario Rudiger, que ainda luta
e ele ainda agora hospitalizado, luta com um câncer que abateu em sua vida. E pedimos, querido Deus, que o Santo Espírito possa estar junto dele e de toda a sua família. Abençoa, Senhor, as pessoas que já foram vacinadas, estão aguardando para poder celebrar um culto. Oramos também em especial pelas meninas que foram confirmadas no último domingo de Pentecostes e suas famílias. E queremos orar por todas as crianças que nasceram nesse período e aguardam para serem batizadas. E como batizadas, também chamadas para servir, chamadas para serem filhos e filhas de Deus. Pai querido, oramos para que nós possamos logo retomar tudo aquilo que nós estamos perdendo. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos que o mundo inteiro compreenda a necessidade de todas as pessoas estarem vacinadas e protegidas. É por isso que nós oramos por elas e é por isso que juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero te convidar para estar sempre presente em nossos momentos de oração. Estou muito feliz porque os momentos de oração, quando partilhados e compartilhados durante a semana, eles conseguem chegar a um grande número de pessoas. Compartilhe com os teus contatos, mande para seus familiares. É importante mantermos esse vínculo com a comunidade e também com as pessoas. A partir do mês de junho, ou seja, a partir da próxima semana, as senhas diárias elas serão apenas num momento do dia. E se você não recebe e ainda quiser receber, entre em contato com a gente, entre em contato comigo também pelo WhatsApp, a gente pode encaminhar isso para você. É virada de mês, eu quero te convidar para continuar contribuindo com a nossa comunidade. Somos muito felizes porque as pessoas têm mantido o seu compromisso de contribuição. Isso para nós é motivo de gratidão. A partir de Pentecostes também iniciou já a campanha Vai e Vem. E logo poderemos também passar o vídeo que vai explicar um pouquinho para onde que vão as doações que fazemos na campanha Vai e Vem deste ano de 2021. Que você possa ser muito abençoado por essa palavra e que Deus possa estar tocando o teu coração, te purificando e te chamando para servir aí onde você está. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde você estiver. Que você seja uma bênção. E é por isso que quero compartilhar com vocês uma bênção que vem de Ideide Brito Torres. E diz assim: que o fogo de Deus Pai te ilumine e te aqueça, como fez com o povo no deserto de Canaã. Que o fogo de Jesus Cristo, o Filho, te envolva, aquecendo o teu coração para uma vida de serviço. Que o fogo do Espírito, que é santo, caia sobre ti e te faça ser capaz de falar, ouvir, entender e ser entendido, promovendo sempre de novo a comunhão. Agora, vão em paz, pela força do Espírito Santo. Anseie por viver a paz e a alegria. Vão em paz e sirvam ao Senhor. Vão em paz e vivam sempre bem. Amém.